Qual das alternativas apresenta corretamente a circulação do campo x² menos y 4z e x² ao redor da curva, no qual o plano encontra o cone em sentido anti-horário? Então perceba aqui, ó, pessoal, que essa curva ela é a interseção de um plano com um cone, tá? E você tem essa curva e um campo, então a curva tá lá dentro do seu campo, tá? E você quer saber como é que esse campo vai circular nessa sua curva. Então perceba aqui, qual seria aqui, né? Como é que você poderia obter essa sua circulação do campo? Bom, nós teríamos que obter através do integral de linha do campo sobre a curva, ou seja, o integral de linha do campo que ele deu sobre a curva C, beleza? Só que como essa sua curva ela é a interseção de duas superfícies, né, que é o plano e o cone, um jeito prático da gente resolver isso aqui é utilizar o teorema de Stokes, que é uma generalização do teorema de Green. O teorema de Green você trabalha no plano, o Stokes você trabalha no espaço, tá? Então, para a gente usar o teorema de Stokes, a gente vai aplicar aqui um integral de superfície do seu rotacional. Lembra que em Green também é rotacional, tá? Com o vetor normal aqui, produto interno, com relação ao elemento ds, beleza? Então, para isso nós precisamos, ó, calcular o rotacional, parametrizar, no caso aqui, né, parametrizar a superfície e também calcular esse vetor normal. Depois a gente vai fazer o produto interno do rotacional com o vetor normal e substituir aqui, tá? E assim resolver a questão, beleza? Observe o seguinte, outro indicativo que você vai usar Stokes é quando você calcula o rotacional dessa sua expressão. Geralmente esse rotacional a gente conclui que a expressão que a gente obtém é bem mais simples do que o próprio campo. Então se torna muito mais prático e rápido, que a gente precisa ver o tempo na prova, utilizar o teorema de Stokes, beleza? Então dá uma pausa, tenta seguir esses passos e se você não conseguir, volta para cá. Bom, pessoal, quem vai ser o seu rotacional? O rotacional, lembra, né? Ele é um produto vetorial de um operador que a gente chama de operador nabla com o campo. Ou também você pode calcular através do determinante da matriz IJK, derivada parcial com relação a x, com relação a y, com relação a z, e aqui a gente coloca as entradas do campo, beleza? Aí eu vou duplicar as duas primeiras colunas. E agora vamos calcular, ó, essa derivada aqui com relação a y dá zero, essa aqui com relação a z dá zero e essa aqui com relação a x também dá zero. Agora vamos para a outra entrada. Essa derivada aqui, ó, com relação a z dá 4, então vai ficar menos 4. Essa derivada com relação a x dá 2x, então fica menos 2x. E essa derivada aqui com relação a y dá menos 1, então fica 1. Então aqui está o nosso rotacional do campo, beleza? Bom, agora vamos parametrizar essa superfície. E aí a gente precisa visualizar essa superfície. Veja que os valores de z vão ser sempre positivos. Então vai ser um cone do zero para cima, né? Um semicone, digamos assim. E esse cone está limitado superiormente pelo plano z igual a 2. Então se a gente for fazer um desenho disso, é um cone no eixo z que vai ser o seguinte, ó. Aqui nós temos o cone e o plano, né? Limitando aí o cone. Então a gente quer calcular o fluxo. A circulação do campo nessa curva aqui, beleza? E aí, pessoal, vamos agora verificar quem vai ser esse nosso vetor normal. Para a gente fazer isso, lembra que esse vetor normal ele pode ser calculado, né, através do produto vetorial de outros dois vetores, que são obtidos através de derivadas parciais, tá? E para isso a gente precisa parametrizar nossa superfície. Bom, vamos para esse passo de parametrizar. Para a gente parametrizar a superfície, observa que a gente tem que recair no integral dupla, né? Quando a gente parametrizar. Ou seja, você tem que ter dois parâmetros, um parâmetro U e outro parâmetro V. Então, veja que eu posso parametrizar a superfície utilizando x igual a r cosseno, y igual a r seno, e o seu z, que é x² mais y² a raiz quadrada disso,
ele vai ficar em termos somente do quadrado de R, ou seja, somente em termos de R. Então você deixa toda a sua superfície em função de dois parâmetros, de R e de θ, onde a gente observa, né, que esse nosso raio ele está variando de 0 até 2 e o ângulo θ de 0 até 2π, beleza? Com isso, a gente parametriza a superfície em função de R e de θ. Então, essa parametrização, ó, ela vai ser em função de R e de θ, que vai ser dada por R cosseno, R seno e R, né, x, y, z, onde você tem esses parâmetros aqui. Bom, agora vamos calcular o nosso vetor normal, que vai ser então o produto vetorial do vetor xr vetorial xθ. O que isso significa? Que a gente vai derivar parcialmente a parametrização com relação a R, derivar parcialmente com relação a θ e faz o produto vetorial, beleza? Então já fizemos esse passo e esse passo. Vamos calcular esse vetor normal aqui, lembrando que tem que dividir isso aqui, né, pela norma, também para que você tenha um versor. Esse versor vai estar justamente aqui, ó, pessoal, beleza? Com a orientação indicada, que é a orientação positiva em sentido anti-horário. Então, o nosso xr, como é que vai ficar? A gente vai derivar essa expressão com relação a R. Então, vamos ficar com cosseno θ, seno θ e 1. O nosso xθ, a gente deriva essa expressão com relação a θ. A derivada do cosseno é menos o seno, então vai ficar menos R do seno. A derivada do seno é o cosseno. E aqui, como não depende de θ, vai ficar 0. Agora, a gente faz o nosso produto vetorial de xr com xθ. Bom, e nesse produto vetorial, vamos ter na entrada I 0. Aqui, na entrada J, vamos ter menos R seno θ. E na entrada K, vamos ter R cosseno ao quadrado de θ, beleza? Então, a priori, vamos ter o seguinte, ó. Beleza? Agora, vamos fazer a diagonal secundária. Na diagonal secundária, na entrada I, na primeira entrada, vamos ter aqui menos R, né, cosseno θ. Na diagonal secundária, com relação a J, a gente vai ter aqui, ó, 0. E na diagonal secundária, com relação a K, nós vamos ter aqui, ó, mais R, né, seno ao quadrado de θ. Então, aqui mais R seno ao quadrado de θ. Bom, arrumando isso aqui, vamos ficar com menos R cosseno θ, menos R seno θ e R. Já que cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado é 1. Bom, então aqui nós temos o nosso vetor normal. Só que ele precisa ser um versor, não é isso? Então, para isso, vamos calcular a norma e dividir esse nosso vetor pela norma dele. E assim teremos um versor. Calculando o versor, a gente chega em R raiz de 2. Por fim, esse nosso vetor normal vai ser quem? Vai ser o vetor dado por menos R cosseno θ dividido por R raiz de 2 menos R seno θ dividido por R raiz de 2 e R dividido por R raiz de 2. Simplificando, né, pessoal? Para ajudar nas contas, vamos tirar os R's e aí ficaremos com raiz de 2 em todos os denominadores. Então, concluímos essa etapa. Agora vamos fazer o produto interno com o rotacional. Lembrando que o seu rotacional você deixou em termos de x, ó, mas tem que colocar ele em termos da sua parametrização, tá? Então vamos lá, beleza? Agora fazendo aí o produto interno, lembra que aqui eu coloquei o rotacional em termos da parametrização, certo? Fazendo o produto interno, vamos ter quem? Vamos ter menos 4 vezes menos cosseno θ raiz de 2, que vai ficar então 4, né? Então vai ficar 4 cosseno θ sobre raiz de 2, mais seno θ raiz de 2 vezes 2R cosseno θ. Ou seja, vamos ficar aqui com 2R cosseno θ seno θ sobre raiz de 2. E finalmente, mais 1 raiz de 2. Bom, fizemos essa etapa. Agora vamos colocar isso aqui na nossa integral de superfície, tá?
e calcular. Já como nós parametrizamos S em função de rθ, fica muito mais simples agora. Bom, então aqui eu coloquei o produto interno da minha integral dupla, né? E aqui, depois que a gente parametrizou a superfície, vamos colocar os limites superiores aqui do raio, que é de 2 a 0, e de θ, que é de 2π a 0. E aí a gente só precisa agora calcular esse elemento ds, tá? Só que aí perceba que esse meu elemento ds, ele vai ser igual à norma do meu vetor, né? Que foi xr, vetorial xθ, dr, dθ. Ou seja, a norma deu r, raiz de 2, dr, dθ. Então esse é o nosso ds. Então vai ficar tudo isso aqui vezes r, raiz de 2, dr, dθ. E agora a gente simplificou para um problema de integral dupla, né? E observa que essa raiz de 2 nós podemos simplificar com essa raiz aqui. Então fica só em termos de r, ou seja, integral de 2π a 0, integral de 2 a 0, de 4r cosseno θ, mais 2r2 cosseno θ, seno θ, mais r. Tudo isso aqui, dr, dθ, beleza? Bom, a gente também observa uma coisa para facilitar os cálculos, que é o seguinte, ó. Aqui a gente tem 4r cosseno θ, mais 2 cosseno θ. Seno θ é o seno de 2θ. Isso vai ajudar quando a gente for fazer a integração, tá? Então aqui vai ficar somente r ao quadrado do seno de 2θ mais r, beleza? E aí é só a gente integrar isso aqui com relação a r e depois com relação a θ. Para não ficar muito longo, como é um problema de integração dupla e não é difícil, né? Só a gente primeiro com relação a r fingir que cosseno e seno são constantes. Então vai ficar 4r2 sobre 2, r3 sobre 3 e r2 sobre 2. Substitui os limites superior e inferior, o r variando de 2 a 0. E depois integra o cosseno e o seno. Ou seja, a integral do cosseno é seno, a integral do seno de 2θ é menos o cosseno. Lembrando que a gente vai usar substituição para calcular essa integral do seno, beleza? Bom, com base nisso, vamos chegar numa resposta final aqui, ó, de 4π, tá? Ou seja, vamos ficar então com a nossa letra C. Se você tiver dúvidas, pode deixar no grupo do Telegram a respeito dessa integração aqui ou deixar nos comentários, tá?